três grandes momentos de dispersões humanas pelo mundo. Vou começar falando dos séculos XV ao XVIII, as dispersões que ocorreram nesse período, quais as mais importantes. Durante lá o século XV e XVI, com os avanços técnicos da expansão marítimo-comercial europeia, os europeus, tanto pode ser portugueses, espanhóis, ingleses, holandeses ou até mesmo franceses, deixaram de navegar nas proximidades da costa europeia e africana para se lançarem em longas viagens por oceanos. Devido às trocas comerciais ocorridas nesse período, entre esses espaços geográficos, houve um grande impulso de deslocamentos populacionais ou migrações internacionais de europeus para esses continentes. Europeus tanto migraram para a América quanto para a Ásia e até para a África. Exemplos disso: os portugueses vieram para o Brasil. Os ingleses, eles foram para os Estados Unidos e também se concentraram no Canadá. Os espanhóis, eles ficaram lá na América Espanhola, ou também chamada de América Hispânica, né? Eu dei esses exemplos, mas também houve concentração de europeus tanto na Ásia quanto na África. Podemos considerar esse tipo de migração como migração espontânea ou voluntária, já que temos também outro tipo de migração, a migração forçada, onde milhões de negros africanos foram obrigados a se deslocar de seu país para servir como mão de obra escrava. Temos o exemplo aqui da América, com Brasil e Estados Unidos, que mantiveram um regime de escravidão por séculos. Agora eu vou falar dos séculos XIX e XX, primeiro período. Durante o século XIX e primeira metade do século XX, milhões de europeus migraram para países do continente americano. Motivo: melhores condições de vida, fator de ordem material ou econômica. Nesse período também ocorreram fluxos emigratórios de europeus para a Austrália e Nova Zelândia. E o que atraía esses emigrantes? Eles eram atraídos pela boa qualidade para a prática da agricultura, pelas boas pastagens para a criação de gado, que também tinham nesses territórios, e também a questão da exploração de ouro, né? Ouro e pedras preciosas. No segundo período, que é quando se inicia a Primeira Guerra Mundial e que se estende lá a migração até a Segunda Guerra Mundial, prolongando-se pela década de 1960. Durante os anos de 1920, com a implementação de governos autoritários e ditatoriais em países como Itália, Alemanha, União Soviética e Espanha, muitas pessoas foram perseguidas porque eram contrárias aos regimes de governo que estavam instalados nesses países. Por isso, esse período causou grande movimentação populacional dentro da Europa, principalmente entre os refugiados, pois essas pessoas corriam risco de morte se permanecessem no país onde elas estavam. Após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, diante de uma Europa arrasada pelo conflito, muitos europeus migraram para outros países e continentes em busca de melhores condições de vida. Agora vamos para o terceiro período. O terceiro período ele se inicia lá em 1960 e 1970. Ele prolonga até os dias atuais. Nesse período, grandes avanços científicos e tecnológicos unificaram o mundo, permitindo informações em tempo real, somados à rapidez dos meios de transporte, que contribuíram para intensificar os movimentos migratórios no mundo. Outra característica desse período é a intolerância religiosa, étnica ou política, que causou em várias regiões do mundo
um quadro doloroso de refugiados ou deslocados internos.